Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Brasileira que tem vínculos familiares com a porta-voz da Casa Branca foi libertada pelo ICE em Massachusetts. Pesquisador brasileiro entra para a seleta lista das 10 pessoas mais influentes do mundo científico. Filme brasileiro vence premiação em Los Angeles e recebe indicação para o Globo de Ouro e Critics' Choice. Brasileiro João Fonseca enfrenta hoje o número 1 do mundo do tênis, Carlos Alcaraz, em duelo histórico em Miami. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Uma brasileira que tem vínculos familiares com a porta-voz da Casa Branca foi libertada pelo ICE depois de ficar detida em um centro de imigração. A repórter Carolina Camargo tem as informações. A Justiça determinou uma fiança de $1.500 para a libertação de Bruna Caroline Ferreira. A brasileira foi detida no dia 12 de novembro, na região de Boston, quando estava indo buscar o filho de 11 anos na casa do pai, que é irmão da porta-voz do governo americano, Caroline Leavitt. Segundo documentos do Departamento de Segurança Interna, Bruna entrou nos Estados Unidos com visto de turista em 1998 e deveria ter saído em 99, mas acabou ficando no país de forma ilegal por anos, excedendo o período permitido. O ICE afirmou ainda que havia um registro de agressão que não foi confirmado. A defesa negou que a brasileira seja imigrante ilegal e criminosa. O advogado disse que ela foi beneficiária do programa DACA, que protege jovens trazidos ainda crianças, e que estava em processo legal para obter cidadania. Bruna vai aguardar a audiência na Justiça em liberdade. Infelizmente, situações como a de Bruna têm se tornado rotina no nosso dia a dia. O ICE tem violado de forma constante normativos legais, até mesmo a lei de imigração. A política atual é de detém-se o indivíduo na dúvida e depois discute-se na corte. Isso afeta não só os DACAs, que são aqueles jovens que foram trazidos para os Estados Unidos quando menor de idade, mas também pessoas em mudança ou ajuste de status e até mesmo alguns paroles. Mesmo com essas arbitrariedades do ICE, várias vitórias têm ocorrido, tanto em cortes migratórias quanto em cortes federais. Em várias cidades de Minnesota, pais e moradores estão se mobilizando para monitorar a presença de agentes do ICE perto de escolas. A ideia é acalmar os alunos e transmitir segurança. Grupos comunitários se reuniram em Minneapolis armados com apitos e buzinas para afastar veículos que acreditam ser do ICE e para alertar os imigrantes da presença dos agentes federais. Esta moradora diz que essa ação barulhenta assusta o ICE e faz eles desistirem. Them just seeing us scares them. Moradores como Emily Phillips e Mary Purcell organizam as marchas nas ruas próximas às escolas públicas, respondendo ao medo de alunos e professores. Hearing a lot, both from parents and teachers, that they want. Estamos ouvindo muito de pais e professores que querem mais presença da comunidade e por isso iniciamos esse projeto. Jenny Weber é uma mãe que apoia a ideia e resolveu participar da marcha, por acreditar que isso acalma as crianças. I feel that my presence as a neighbor is important and I want kids to feel safe. Várias escolas que já relataram veículos do ICE nas proximidades afirmaram que as patrulhas comunitárias acalmam os estudantes, mas preocupam vários moradores. My immediate feeling when I heard that ICE was present near Aquila. Minha primeira reação foi de raiva profunda, mas quando penso melhor é tristeza por ver meus vizinhos passando por algo que não deveriam, desabafou este pai. Autoridades reforçaram que as escolas deveriam ser o lugar mais seguro para as crianças e que os agentes só poderiam entrar com ordem judicial, mas não é o que vem acontecendo no país. Grupos pró-imigrantes tentam recursos na justiça para proteger alunos estrangeiros nas salas de aula. O Departamento de Justiça está pedindo ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos que bloqueie uma ação de juízes de imigração sobre liberdade de expressão. Essa decisão pode ter impacto para muitos outros servidores federais.
O caso discute uma política que exige que juízes de imigração tenham aprovação antes de expressar opiniões pessoais em público. O antigo sindicato da categoria processou o governo, alegando que essa medida era uma violação da liberdade de expressão. Agora, o Supremo precisa decidir se a questão deve ser tratada nos tribunais federais ou em agências de serviço civil independentes, que normalmente lidam com reclamações de servidores. Mas muitos líderes dessas agências foram demitidos pela administração Trump, o que pode gerar um bloqueio de processos. A decisão final não afeta apenas juízes de imigração, mas pode definir o futuro de como outros funcionários federais defendem seus direitos. A Faculdade de Direito de Berkeley fez um levantamento de prisões migratórias dos primeiros 9 meses do governo Trump. O resultado mostrou que cerca de 220 mil pessoas foram detidas de janeiro até setembro. Desse total, quase 75 mil não possuíam nenhum registro criminal. Segundo os pesquisadores, as ações do ICE são mais intensas em cidades governadas por democratas. O Departamento de Segurança Interna ainda não se pronunciou sobre os números divulgados pela universidade. No próximo bloco, polícia realiza caçada por detentos que escaparam por um buraco de um presídio de Louisiana. E mais, em Nova York, um jovem de 18 anos foi preso após ser acusado de atear fogo em um morador de rua no metrô da cidade na semana passada. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Os Estados Unidos anunciaram uma mudança na postura da política externa que surpreendeu muita gente. Eles declararam a retomada secular da doutrina Monroe e a volta da América Latina como centro estratégico norte-americano. Eliseu Caetano tem os detalhes. Mais um barco suspeito de transportar drogas foi destruído pela Marinha Americana no Pacífico na sexta-feira. No Caribe, os militares também estão atacando botes supostamente ligados ao narcotráfico. No total, 23 embarcações já foram destruídas e pelo menos 87 pessoas morreram. As táticas são um exemplo da nova política externa da Casa Branca, com foco exclusivo nas Américas. É a retomada da chamada doutrina Monroe, criada em 1823. O governo anunciou a nova estratégia neste final de semana. O princípio citado no documento, a doutrina Monroe, foi formulado no início do século XIX e defendia que os Estados Unidos teriam prioridade política e estratégica sobre todo o hemisfério ocidental. No contexto atual, o governo Trump afirma que o continente teria sido ignorado nos últimos anos e que agora a meta é redirecionar a atenção para temas como narcotráfico, imigração e estabilidade regional. Naquela época, os Estados Unidos queriam afastar a influência da Europa no continente. Agora, Trump retoma esse conceito, mas numa mensagem clara para a China e a Rússia, de que os Estados Unidos serão os protagonistas da região. Washington já declarou que vai usar a força política, econômica e militar para proteger os seus interesses no continente. A retomada da doutrina Monroe, ela muda o centro da gravidade da política externa americana. Isso porque, a partir de agora, os Estados Unidos deixam claro que a América Latina volta a ser prioridade estratégica. Isso não só no discurso político, mas também no uso político, no uso econômico e até mesmo militar. Isso significa mais operações contra o narcotráfico, mais pressão sobre os fluxos migratórios e um recado diretíssimo da China e para a Rússia, que o hemisfério ocidental volta a ter os Estados Unidos como protagonista absoluto. É uma mudança que vai impactar toda a região da América. O governo dos Estados Unidos voltou a pressionar pelo fim da guerra entre Ucrânia e Rússia e por um acordo de paz. Mas a proposta apresentada pela Casa Branca foi levada pelo líder ucraniano até a União Europeia para ser analisada de perto. Matias Brotero tem as informações.
O presidente da Ucrânia se encontrou em Londres com líderes do Reino Unido, França e Alemanha para discutir os rumos da guerra em meio a uma proposta de cessar-fogo apresentada por Washington. Após o encontro, Volodymyr Zelensky defendeu garantias de segurança e reconstrução para a Ucrânia, além de apoio militar adicional. O presidente francês Emmanuel Macron disse que vai continuar coordenando os esforços diplomáticos com Ucrânia e Estados Unidos. A Casa Branca tem pressionado a Ucrânia a aceitar a proposta americana. O plano já passou por diferentes revisões, depois de ter sido alvo de críticas por supostamente favorecer o lado russo. No domingo, Trump disse estar um pouco decepcionado com Zelensky. O americano disse que o líder da Ucrânia ainda não leu a proposta e reforçou que os ucranianos gostaram do plano com o qual a Rússia concorda, segundo Trump. No sábado, Zelensky participou de um telefonema com representantes do governo americano. O ucraniano descreveu a conversa como construtiva, mas não fácil, e reforçou que alguns assuntos devem ser tratados pessoalmente. Diante do impasse, Donald Trump disse hoje que quer evitar que mais pessoas sejam mortas em consequência da guerra. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Uma caçada policial está em curso na Louisiana depois de uma fuga inusitada de 3 presos. Eles abriram um pequeno buraco na parede e usaram lençóis como corda. Um dos fugitivos é acusado de tentativa de homicídio. Os 3 detentos conseguiram escapar do presídio de St. Laundry Parish, na Louisiana. Eles abriram passagem por uma parede desmoronada e usaram lençóis como cordas para chegar ao chão. Jonathan Jevon Joseph foi recapturado na sexta-feira. Já Joseph Allen Harrington, que respondia a vários crimes, foi localizado após uma denúncia, mas se matou no local onde se escondia. O terceiro preso, Keith Ely, de 24 anos, acusado de tentativa de homicídio em 2º grau, segue foragido. O xerife da região afirma que o presídio tem 45 anos e está superlotado e precisa de manutenção. This jail is 45 years old. We're overcrowded and it needs a lot of maintenance. Mas o líder do distrito garante que a estrutura é segura e que foi aprovada por engenheiros no ano passado. Our jail is safe, is sturdy. Engineers gave us a clean bill of health on it whenever they came and inspected last year. Esta é a 2ª fuga em massa registrada em presídios da Louisiana. Isso apenas esse ano. Em maio, 10 presos conseguiram escapar de uma cadeia em Nova Orleans, mas todos foram recapturados. Em Nova York, um jovem de 18 anos foi preso após ser acusado de atear fogo em um morador de rua na madrugada do dia 1º de dezembro. Ele permanece detido sem direito à fiança e já tem data para comparecer ao tribunal. O ataque ocorreu por volta das 3 da manhã em um trem da linha 3 que se aproximava da estação em Midtown, em Nova York. A vítima era um homem em situação de rua. Ele foi atingido pelas chamas e sofreu ferimentos graves. A polícia de Nova York conseguiu identificar o suspeito por meio de imagens de câmeras de segurança e depoimento das testemunhas. 5 dias depois, em 6 de dezembro, Hiram Carreiro foi localizado e preso em uma operação conjunta. Agora, ele permanece detido sem direito à fiança e deve comparecer ao tribunal na audiência preliminar ainda neste mês. O Ministério Público acusa o rapaz de tentativa de homicídio e crime de incêndio. Se condenado, pode pegar prisão perpétua. A vítima segue internada em estado crítico. A seguir, pesquisador brasileiro entra para a seleta lista de pessoas mais influentes do mundo científico. E ainda, Estados Unidos ganha o primeiro hospital de cuidados totalmente elétrico na Califórnia. Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Um brasileiro está fazendo história na ciência mundial. Ele criou uma versão geneticamente modificada do mosquito que transmite a dengue e ficou reconhecido como um dos especialistas que mudaram a ciência e que mais influenciaram em 2025. O pesquisador Luciano Moreira conseguiu bloquear a multiplicação do vírus da dengue dentro do mosquito.
usando uma bactéria chamada Wolbachia. O resultado foi um inseto vivo e praticamente inofensivo para os humanos. Hoje, esses mosquitos turbinados já estão em 16 cidades brasileiras. Pesquisas mostram a redução média de 63% nos casos de dengue. E em alguns municípios, a queda chegou a 89%. Luciano é responsável pela maior fábrica de mosquitos do mundo, em Curitiba, que produz milhões de exemplares para a distribuição. A iniciativa tem apoio do Ministério da Saúde e pretende eliminar doenças como dengue, zika e chikungunya. A fábrica de insetos modificados já avalia o envio dos exemplares para vários países, incluindo os Estados Unidos. A revista Nature, uma das mais prestigiadas da ciência, apontou Luciano Moreira como um dos 10 nomes mais influentes da área científica em 2025. O brasileiro aparece ao lado de pesquisadores que desenvolveram terapias genéticas inovadoras e tecnologias astronômicas de ponta. Um hospital na Califórnia está fazendo história. O UCI Health se tornou o primeiro hospital de cuidados totalmente elétrico aqui do país, combinando inovação, tecnologia e sustentabilidade. O novo hospital de 7 andares e 144 leitos foi projetado para tratar pacientes sem impactar o meio ambiente. O Dr. Ryan Gibney aponta que é o primeiro do país totalmente elétrico. This is the first all-electric hospital. Sem uso de gás natural, toda a energia vem de fontes renováveis, como painéis solares e sistema à base de água. Até a cozinha é 100% elétrica. Hospitals operate 24/7, 365, 366 on leap year. Hospitais funcionam 24 horas por dia, são 365 dias por ano. E nossas operações não têm impactos negativos, explica Joey Broadman, diretor de serviços. A unidade médica também investe em robótica e inteligência artificial para apoiar o trabalho médico sem perder o foco na interação humana e no meio ambiente. O diretor de serviço destaca que todo o sistema de saúde do país deveria funcionar assim, prestando cuidado de saúde sem causar nenhum tipo de dano. This is the way healthcare should be operating in regards to healthcare without harm. O hospital foi considerado um marco que une tecnologia, saúde e sustentabilidade nos Estados Unidos. E um exemplo de que é possível construir um ambiente médico totalmente elétrico. Vários estados americanos vizinhos já avaliam imitar a iniciativa. Uma decisão judicial em Nova York determinou que o Departamento de Transportes deve remover ciclovias recém-construídas no Queens. A medida atende uma ação de comerciantes locais, mas gera preocupação entre ciclistas e moradores por causa de acidentes e mortes. Essa é uma das áreas com uma das maiores concentrações da comunidade brasileira que vive em Nova York. A Carolina Camargo tem os detalhes. A Justiça mandou o Departamento de Transportes desfazer o projeto das ciclovias e devolver a rua ao traçado original. We're happy with the decision, yeah, for sure. We're very happy, yes. That's a good decision. Estamos muito felizes, foi uma boa decisão. Temos um negócio e precisamos prosperar. As ciclovias trouxeram muitos problemas, especialmente com o estacionamento, disse Georgios Kalakossis, proprietário de um restaurante local. A retirada da ciclovia divide opiniões. Enquanto alguns empresários locais comemoram, moradores e ciclistas estão preocupados. Essas 6 quadras que vão ter as ciclovias retiradas são consideradas um dos corredores mais perigosos do Queens, com 14 mortes e cerca de 190 acidentes entre 1990 e 2024. Esta é uma das regiões de Nova York com uma das maiores concentrações da comunidade brasileira. I was actually clipped by a car yesterday. Ontem mesmo fui atingido por um carro. Muitos motoristas dirigem de forma agressiva. Então ter uma ciclovia protegida permite que todo mundo possa pedalar, declarou Andrew Littlefield. Este outro ciclista lamentou a decisão, garantiu que isso iria diminuir a segurança e afirmou: demos um grande passo para trás. We've just taken a big step back right here. O Departamento de Transportes tem 30 dias para cumprir a determinação. Pela primeira vez em uma década, a Flórida liberou a caça ao urso negro. A temporada começou neste final de semana. A decisão dividiu opiniões e gerou protestos de grupos ambientalistas. A Coni Rocha tem as informações.
Os caçadores licenciados e registrados vão ter 3 semanas para abater ursos pretos na Flórida. Essa é a primeira liberação da Comissão de Vida Selvagem do estado em uma década. O departamento alega que a população dos animais cresceu muito e que eles estão invadindo áreas urbanas e atacando moradores. O governo estadual alega que a caça é limitada, com regras rígidas e monitoramento para que apenas um urso por caçador seja abatido. Eles liberaram 172 licenças, mas os defensores dos animais criticaram a iniciativa e alegaram que há outras soluções, como educação da população, manejo de lixo e proteção das áreas de floresta, para não precisar matar os ursos. A diretora da Sierra Club Florida, Susana Randolph, afirmou que a organização dela conseguiu 52 dessas autorizações. A ideia é deixar licença de caça na gaveta para impedir a morte dos animais. And do right by what needs to be done for this species to survive for future generations. No próximo bloco, filme brasileiro vence premiação em Los Angeles e recebe indicações para o Globo de Ouro e Critics' Choice. E você vai ver as expectativas para o jogo de tênis entre o brasileiro João Fonseca contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, que acontece daqui a pouco em Miami. Américas no ar. Oferecimento Easy Pag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O filme brasileiro O Agente Secreto segue chamando a atenção internacional. No final de semana, recebeu indicações para o Globo de Ouro e para o Critics' Choice em categorias como Melhor Filme Internacional e também Melhor Ator. Ontem, no domingo, a obra brasileira venceu a premiação dos críticos de cinema de Los Angeles, LAFCA. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, levou o troféu de Melhor Filme Internacional e ficou em segundo lugar como Melhor Filme Geral. O longa é ambientado nos anos 70 e conta a história de um professor que tenta recomeçar a vida em plena ditadura militar no Nordeste do Brasil, mas se descobre envolvido em um universo de espionagem, paranoia e tensão política. Até agora, a obra foi aclamada pelos críticos de Los Angeles e pelo Festival de Cannes, mas ainda pode conquistar mais prêmios. Os vencedores do Critics' Choice vão ser anunciados no dia 4 de janeiro em Santa Mônica, na Califórnia, e já o Globo de Ouro vai ser anunciado no dia 11 de janeiro em Beverly Hills. Essas premiações são consideradas um termômetro do Oscar de 2026 e podem render troféus inéditos para o nosso país. Vamos ficar na torcida, né? E com as festas de final de ano chegando, muita gente está tirando aquelas velhas caixas da garagem e do armário. Mas olha, mexer com itens guardados pode significar lidar com mofo, poeira e muita alergia. Desde a árvore de Natal até as caixas de enfeites. Tudo isso pode lembrar uma temporada de alergias. A lot of people have the predominant symptoms in the spring and summer. Muita gente tem sintomas na primavera e no outono, mas alguns pioram quando começam a montar os enfeites de Natal, afirmou este especialista. Segundo os médicos, os problemas são mofo, ácaros, resíduos e poeira que se acumulam nas árvores e enfeites guardados. There can be molds that can grow. Trocar os jogos de cama regularmente, uma vez por semana, é bem bacana. Manter os filtros de ar-condicionado sempre trocados, pelo menos uma vez no mês. Um paninho úmido, tira pó com tudo da sua casa com o pano úmido. Por quê? Porque o pano úmido evita que o pó suba e fique no ar por mais tempo. Evite ter muitos enfeites na casa, porque quanto mais enfeites, mais pó acumula ali. E às vezes você está sentado, está perto e está recebendo esse pó de novo no seu nariz, consequentemente te dando muito mais alergia. Depois das festas, guardar tudo em local seco para impedir o crescimento de mofo. Hora da previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha no clima amanhã, como é que vai estar em boa parte aqui do país. Olha, Boston a gente tem tempo encoberto, mesmo cenário até o Washington. Em Norfolk vai nevar, mínima de 31, máxima de 39 graus. Bastante frio nessa região aí, tem que se agasalhar bastante, gente. Em Atlanta, tempo encoberto, Jacksonville, o sol não dá as caras por lá. Tampa, mesma coisa. Em Miami vai chover ao longo do dia, mínima de 63, máxima de 71 graus Fahrenheit.
Houston, sol entre nuvens com mínima de 40, máxima de 62. Tempo encoberto em San Antônio e El Paso também. Em El Paso a gente tem mínima de 36, máxima de 66 graus. Bastante frio nessa área também. Phoenix, sol entre nuvens. Los Angeles, o mesmo cenário. São Francisco é a única região onde o sol vai estar brilhando forte aí o dia inteiro, mas olha, a temperatura vai estar mínima 45 graus, máxima 56 graus. Não vai estar calor não, apesar do sol brilhando forte nessa área. E a gente fala agora de esporte porque tem vários destaques brasileiros. A fadinha Raíssa Leal fez história ao se tornar tetracampeã mundial da Liga Skateboarding de Rua. E ainda, a seleção brasileira lançou uma camisa com alusão ao calçadão de Copacabana, A seleção brasileira, em parceria com a Nike, lançou a nova camisa casual do goleiro da equipe Canarinho de 2026. O design utiliza referências ligadas ao calçadão de Copacabana, com linhas que remetem ao cenário urbano brasileiro. A proposta de uma nova construção visual vai integrar os uniformes oficiais da seleção nos próximos torneios. A seleção brasileira feminina conquistou a primeira Copa do Mundo de futsal da FIFA. O Brasil derrotou Portugal na final por 3-0 e levou o título do torneio que aconteceu nas Filipinas. No total, durante a temporada, foram 6 vitórias em 6 jogos da nossa seleção, com 32 gols marcados. A fadinha do skate Raíssa Leal se tornou tricampeã mundial da Liga de Skateboarding de Rua. Aos 17 anos, a maranhense se consolida como o maior nome do skate street feminino da atualidade. A competição final aconteceu em São Paulo. A brasileira derrotou todas as adversárias com manobras perfeitas. O piloto brasileiro Alfredinho Ibiapina, de 17 anos, foi destaque na NASCAR Brasil Série e acabou sendo um dos escolhidos para representar o nosso país em algumas provas de automobilismo nos Estados Unidos, na categoria Late Models, após uma seletiva realizada em Charlotte. Alfredinho garantiu que vai aproveitar a oportunidade para fazer carreira e chegar ao nível máximo dos campeonatos da NASCAR. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, começa o jogo de tênis entre o brasileiro João Fonseca contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz. O repórter Eliseu Caetano está em Miami acompanhando toda a movimentação e a expectativa para esse duelo, que é considerado histórico. Eliseu, boa noite. Como é que está o clima por aí? Olá, Ruth, muito boa noite para você e para todos que acompanham o Américas no Ar. Falamos direto do Loan Depot Park, aqui em Miami, no sul da Flórida, onde daqui a pouquinho, nessa quadra, vão se encontrar pela primeira vez na história, cara a cara, frente a frente, ou melhor dizendo, raquete a raquete, João Fonseca, promessa do tênis brasileiro, e Carlos Alcaraz, o atual número 1 do ranking da ATP. A expectativa é alta para esse jogo, não apenas porque ele pode mostrar aquilo que veremos no futuro, muito próximo em termos de 2 grandes atletas, 2 grandes nomes e que certamente vão permanecer nesse ranking por bastante tempo, mas também pelo público, e não apenas brasileiro, viu? Que lá fora já faz fila para entrar, mas tem público de todos os lugares dos Estados Unidos e também do mundo que vieram para cá para conferir o Miami Invitational, que começa daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite pelo horário da costa leste americana. E claro que nós do jornalismo da Record Américas estaremos aqui acompanhando tudo, e amanhã vamos trazer uma matéria super especial mostrando os melhores momentos desse verdadeiro jogaço. Tá imperdível. Eu volto com você no estúdio do Américas no Ar. Obrigada, Eliseu. Olha, tá imperdível mesmo, então fica ligado, começa daqui a pouquinho às 8 da noite, a gente vai trazer para vocês amanhã o resultado desse duelo histórico que vale a pena assistir. O Jornal Américas no Ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!